Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos uma igreja missionária em saída e façamos tudo o que Cristo está nos dizendo. Que o coração de todos os seres humanos seja segundo o coração de Deus. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Naquele tempo, Jesus subiu em uma barca com os seus discípulos. De repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se e eles o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou: Por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordem aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É a tempestade acalmada. Uma grande tempestade no mar. Os discípulos com o Senhor na barca no mar e vem uma grande tempestade e as ondas são imensas e os discípulos ficaram com muito medo e o Senhor estava dormindo e os discípulos acordaram o Senhor de que estava as grandes ondas e aquele vento fortíssimo. E foi só o Senhor acordar, o Senhor fez o vento parar e as ondas do mar acalmar. Esse mar é o mar da nossa vida. Que nós andamos no mundo, o mar é grande, as ondas são fortes, são fortíssimas. Temos que ter fé que as ondas serão acalmadas. E o vento são os grandes vendavais que vêm em nossa vida. Nós temos que ter fé e perseverar no amor de Cristo. E essa tempestade é a tempestade que vem no mundo em nossas vidas. Temos que ter fé e perseverar e fazer tudo o que Cristo está nos dizendo. Que a pedagogia fundamental do Evangelho da tempestade acalmada é ter fé. Quem tem fé, a tempestade é acalmada. E Jesus estava dormindo. É o único lugar no Evangelho em que o nosso Senhor Jesus Cristo está dormindo. É no mar, no momento da grande tempestade. E por que Cristo Senhor está dormindo? É uma catequese. A catequese de Mateus. Cristo Senhor dormindo e Cristo Senhor acorda e faz a tempestade acalmar, as ondas e o vento acalmar. É na realidade que transparece em nosso cotidiano. Nós temos que ter fé profunda. Cristo nós não estamos vendo fisicamente, mas Ele está no meio de nós, acalmando todas as tempestades, acalmando todas as ondas, acalmando o vento. É Cristo que está no meio de nós, acalmando todas as tempestades.
por isso que ele estava dormindo, como lá no Evangelho segundo Marcos, e também encontramos segundo Lucas, é no Evangelho sinóticos que temos a tempestade acalmada, Mateus, Marcos e Lucas. Evangelhos sinóticos é Mateus, Marcos e Lucas, que as leituras são parecidas às parábolas do Senhor, e a tempestade acalmada encontramos nesses três evangelistas. E a lembro muito bem da bênção Urbi et Orbi do Santo Padre, o Papa Francisco, no dia 27 de março de 2000. No dia 27 de março de 2020. Desculpe, falei 2020, no ano passado, que a grande tempestade estava já atingindo o mundo. E o Santo Padre, na bênção Urbi et Orbi, naquela tarde de primavera, lá na Itália, aqui, naquela tarde de outono, tempo nublado, e tudo fechando. E o Santo Padre disse: todos nós estamos no mesmo barco. Tenhamos fé, força e coragem. E a tempestade continua, minha gente. Tenhamos fé, saibamos respeitar todas as leis e tenhamos amor e caridade com o próximo e façamos tudo o que Cristo está nos dizendo, que como comenta Santo Agostinho, que nós saibamos dialogar com o próximo, dialogar com os nossos irmãos e as irmãs. Não só dialogar, mas conviver e respeitar. Será que nós estamos dialogando com as pessoas, convivendo corretamente com as pessoas? Que todos nós estamos no mesmo barco e tenhamos fé que a tempestade vai passar e tudo vai ser acalmado. E o Senhor perguntou: por que este medo, gente de pouca fé? Temos que ter força e coragem, minha gente boa. Força e coragem, respeitar todas as leis civis, mas tenhamos fé, força e coragem. E o Senhor levantou e deu ordens ao vento e ao mar. Nesse Evangelho da Tempestade Acalmada, no estudo de Cristologia, já é o Cristo da fé. Já é o Cristo da fé que acalmou o vento e o mar. É Cristo, o Senhor dos Senhores, o Cristo Senhor, o Deus humanado, o Cristo Senhor glorificado, que acalmou a tempestade e está acalmando a tempestade. E os discípulos ficaram admirados, ficaram perguntando: quem é este que até o vento e o mar obedecem? É Cristo Senhor, o Senhor dos Senhores, e Ele está no meio de nós, acalmando todas as tempestades. Tenhamos fé, força e coragem, que a tempestade vai passar. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie todos, que todos tenham fé, força e coragem e progridam sempre mais e mais a Deus e saibam dialogar e conviver com o próximo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias,
e de me alcançar o que vos rogo. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor, São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém.
Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça. Maria Imaculada nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem. Virgem que saudamos, vem nos amparar. Nós te suplicamos, vem nos amparar. Ó Maria, Mãe de Deus, vem salvar os filhos seus. Ó Maria, Mãe de Deus, vem salvar os filhos seus. Em qualquer perigo, vem nos amparar. Dá-nos teu abrigo, vem nos amparar. Ó Maria, Mãe de Deus, vem salvar os filhos seus. Ó Maria, Mãe de Deus, vem salvar os filhos seus. Cheia de bondade, vem nos amparar.